Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Eu creio que Deus está nos preparando para um grande tempo. Você crê nisso? Crê? Quinta-feira agora nós estávamos aqui orando sobre coisas grandes. E é sobre isso que eu creio, sabe? Nós temos que tomar muito cuidado, porque senão nós vamos nos acomodando a viver uma vida mais ou menos uma vida mesquinha. Quando na verdade, Deus nos chamou para comer o que há de melhor nessa terra. Deus nos chamou para que a gente possa viver o sobrenatural dele, sabe? E se eu posso te dizer uma coisa hoje, tome cuidado, porque o inimigo vai te fazer viver uma vida mesquinha, uma vida cheia de mágoas, uma vida cheia de tristezas, mas Deus está te chamando para viver um novo tempo, uma nova história. Deus está te chamando para viver o sobrenatural dele sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Crê? Feche seus olhos aí em nome de Jesus, feche. Amém, Pai. Senhor, nós te damos toda a honra, glória e louvor. Queremos, Senhor, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecer, Pai, porque até aqui nós temos visto a sua mão poderosa agindo sobre nós. Senhor, nós queremos aqui nessa noite entregar o nosso coração a Ti, pedir que o Senhor possa nos guiar, possa nos moldar, que o Senhor, meu Deus, possa cuidar de nós, cuidar do nosso coração, para que nós possamos viver o Teu sobrenatural, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua promessa, mas sabemos também que muitas vezes, por tantas coisas que nos cercam, nós deixamos de viver tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Mas nós queremos aqui, Senhor, te pedir, molda-nos conforme o Teu querer, molda-nos conforme a Tua vontade. Se for necessário, nos quebre, mas nos faça novamente. Mas que nós possamos nos tornar vasos de honra para Ti, Senhor. E possamos desfrutar de tudo aquilo que está escrito na Tua palavra, na Tua promessa para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos aqui te pedir que nessa noite o Senhor tenha total liberdade para agir aqui nesse lugar. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que nós possamos ser tocados e sermos transformados. Que a Tua palavra toque na nossa vida, Senhor. E nós cremos que tudo aquilo que o Senhor toca nunca mais é o mesmo. E nós cremos que seremos transformados. Fica à vontade aqui e nos guia em nome do Senhor Jesus Cristo. Que toda a igreja diga amém. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus, vamos? Amém, glória a Deus. Amém. Gente, a palavra de hoje, o nome dela é Inimigos do Coração. E por que que Deus tem incomodado muito sobre isso, sabe? Nós cremos que Deus tem grandes coisas para fazer. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos nas promessas do Senhor, mas cremos também que o nosso coração, ele é algo muito perigoso e que pode impedir tudo isso, que pode impedir esse sobrenatural de Deus. E a nossa missão é o quê? É a gente cuidar do nosso coração, cuidar da nossa alma, sabe? A palavra diz que nós somos um espírito que está dentro de corpo que tem uma alma. Corpo, alma e espírito, correto? E nós precisamos cuidar dessas três partes para que nós possamos ter vida plena. E hoje nós vamos falar sobre a alma, sobre os inimigos do coração. É muito interessante que às vezes a gente se preocupa muito em cuidar do corpo, né? Às vezes a gente se preocupa muito em cuidar do espírito, mas a alma está fraca, a alma está passando por lutas, passando por dificuldades. É muito normal nós vermos pessoas tão abençoadas, pessoas com tanto potencial, mas quando nós vamos ver, elas estão travadas por causa de feridas, por causa de machucados, por causa de coisas que aconteceram. E nós não podemos viver travados, nós precisamos viver destravados. Já parou para pensar quantas vezes o teu coração te travou? O teu coração impediu de você viver aquilo que Deus tinha para a sua vida? Já parou para pensar qual o tamanho da promessa que Deus tem sobre a sua vida? E quantas vezes o teu coração disse que você não era capaz? Ou o teu coração enxergou de forma errada? Ou o teu coração acabou te desviando dos caminhos do Senhor? Se nós formos parar para observar, um dos grandes
Um dos grandes desafios que nós temos hoje é podermos entender o nosso coração, como trabalhar com ele, como viver com ele, como direcionar ele. Porque cuidar do coração é complicado, né? Porque muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus nos chamou para sermos, para vivermos aquilo que o mundo nos ensinou a ser. Está dando para entender? Por exemplo, geralmente uma pessoa, ela é fruto das suas derrotas e das suas vitórias. Quando você perde, quando você tem uma derrota, cria traumas e cria paredes que impedem você de avançar. E quando você tem vitórias, aquilo ali costuma dizer quem você é, sabe? Só que é muito mais normal de termos nesse mundo difícil, e nesse mundo que nós vamos pelas nossas próprias forças, mais derrotas do que vitórias. E nós vemos muitas pessoas frustradas na vida, pessoas que estão passando por cada momento esquisito. Por quê? Porque elas estão sendo pautadas, a vida dela está sendo pautada por coisas, por mágoas do coração, por tristezas no coração. E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos, de certa forma, combater os inimigos do coração. Nós vamos falar sobre os quatro principais inimigos do coração, para que a gente possa não viver mais travado, mas viver uma vida sobrenatural, viver uma vida liberada. Em algum momento você já passou pela sua vida, você sentiu como se algo estivesse travando a sua vida? Algum momento você já sentiu que você estava travando a sua vida? É muito sério isso, sabe? E eu queria abrir com vocês o que está escrito em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. O texto é um pouquinho longo, nós vamos acompanhar juntos aqui. Mateus 15, vamos ler do 1 até o 20, tá? Está escrito assim: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Eles estavam cobrando sobre lavar as mãos antes de comer. Versículo 3, respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes o que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Versículo 16: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Gente, sabe, é muito importante nós compreendermos
aquilo que nos cerca, sabe? O nosso coração, é muito difícil da gente explicar ele. É muito difícil da gente compreender as coisas que nos cercam, sabe? É muito normal nós olharmos para os comportamentos e esquecermos de olharmos o coração. Como assim? Às vezes a gente olha para uma pessoa e critica um comportamento dela. A gente fala mal daquela pessoa por causa de um comportamento, mas muitas vezes esquecemos de olhar o coração, sabe? Que muitas vezes aquele comportamento, ele está muito ligado àquilo que ele viveu, àquilo que aquela pessoa viveu, àquilo que ela está sentindo no coração dela. E nós como pastores, muitas vezes, temos que tomar muito cuidado, porque aqui na igreja, muitas vezes, todos os lugares, nós julgamos muitos comportamentos, mas nós esquecemos muitas vezes de tratar o coração. E quando o coração está machucado, quando o coração está ferido, nós veremos atitudes esquisitas. Com certeza que todo mundo aqui, em algum momento, já teve uma atitude que você falou: o que eu fiz? Como diz aí fora, deu de maluco, sabe? A gente não compreende por que aconteceu isso. Por que eu fiz isso? Ou por que essa pessoa fez isso comigo? Por quê? Porque nós muitas vezes estamos preocupados com o comportamento, estamos esquecendo que, na verdade, o comportamento, ele expressa aquilo que está no coração. E muitas vezes o coração, ele está machucado, sabe? Por exemplo, de onde saem os maus pensamentos? Do coração, da nossa alma. É muito importante nós entendermos que o coração, ele é um mistério. O próprio profeta Jeremias, ele falou o seguinte: quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender o coração? É interessante que às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente fala: cara, essa pessoa está indo para o lugar errado, essa pessoa está fazendo tudo errado, está indo para o caminho errado. Mas a pessoa está ali, ela vai se perdendo pouco a pouco, e vai se perdendo. Mas quantas vezes também já não fizeram isso com a gente? Onde nós estamos indo para o buraco, onde nós estamos fazendo tudo errado, mas nós estamos cegos. Porque o nosso coração, ele cega o nosso entendimento. Tome cuidado com isso. O teu coração, ele vai cegar o teu entendimento. Existem pessoas que são mais emocionais. Quem aqui é emocional? Na veia, e tem bastante gente, né? Você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque quando nós somos mais emocionais, é muito normal nós tomarmos atitudes que depois aquelas atitudes ali não tem volta, sabe? Uma coisa eu aprendi com o nosso bispo, que é o seguinte: nunca tome uma atitude na hora, porque na hora você vai estar com sangue quente, na hora você vai estar agitado, na hora o teu coração vai estar fervendo. Então é melhor você parar, esperar, orar, pedir paciência, calma, contar até 10, 100, 1000, né? Para depois você tomar uma atitude, não com o coração machucado, com o coração ferido, mas com o coração calmo, em paz e racionalmente. Você está entendendo? Então, nós precisamos tomar cuidado. Uma coisa que nós precisamos aprender sempre é que nós temos que tomar muito cuidado para que o nosso coração não nos desvie dos propósitos de Deus. E eu posso falar isso com toda tranquilidade, dizer que muitas vezes o meu coração desviou dos propósitos de Deus. Hoje eu tomo total cuidado e mais. A minha preocupação é a seguinte: o meu coração, ele vai me enganar. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós precisamos fazer o quê? Calar a voz do coração e seguir uma voz minimamente racional, para que depois o coração possa seguir. Você está entendendo? Sabe? E hoje nós vamos falar aqui sobre os 4 principais inimigos do coração. E eu queria que a gente fosse junto, para a gente...
Nós não queremos viver uma vida amarrada. Diga assim: eu não quero viver uma vida amarrada. Eu quero viver livre. Vocês estão sem fé. Eu quero viver livre. Amém. Glória a Deus. Para um pouquinho e pensa sobre isso que você acabou de falar agora. Você hoje consegue viver livre? Eu quero viver livre. Isso nós estamos profetizando. Viver livre, às vezes as pessoas, elas distorcem o que é viver livre. Elas acham que viver livre é estar aí fora fazendo o que quer fazer, tá aí perdido aí por fora fazendo tudo. Ninguém vai me travar. Quando na verdade, essas pessoas muitas vezes estão presas a uma direção que o mundo está dando. Fala que se você... Eu acho tão interessante, eu comento muito sobre isso, né? Eles acham a moda sair trêbado de uma festa. Eu sempre falo isso, que para mim isso ficou muito marcado, né? Uma dessas famosas aí, não sei, não lembro nem quem era. Na verdade, não é famosa para mim, né? Porque agora tem tanta gente famosa no Instagram, né? Eu achei interessante porque... ela estava demais. Ela saiu caindo pelo chão e tudo mais. A menina bonita, nova, cara, caindo no chão, estava bêbada, trêbada. E aquilo ali era onda. Aquilo ali para ela era super legal. Sabe? Quando na verdade, as pessoas não entendem que na verdade ela está presa a um sistema. E na verdade ela estava passando era vergonha, não honra. Ela estava sendo envergonhada, estava todo mundo rindo dela. Mas aquilo ali virou onda. Está entendendo? Nós temos que tomar muito cuidado. Porque muitas vezes o mundo vai dizer para você e vai ensinar o seu coração que o errado é certo. Você está entendendo? O mundo vai ensinar o seu coração a entender que o errado é certo. E isso vai distorcer tudo que Deus criou você para ser. Está entendendo? Tudo. Em todas as áreas. Isso na vida financeira, isso nos seus relacionamentos, sabe? Isso em todas as áreas. O mundo vai distorcer aquilo que Deus criou você para ser. E hoje eu queria falar sobre os 4 principais inimigos do coração. E o primeiro é culpa. E o que é culpa? A culpa, ela é quando nós fazemos alguma coisa que prejudica alguém. Às vezes nós fazemos, nem é para prejudicar, mas é uma coisa que a gente foi no ímpeto, sabe? Eu quero isso aqui, aí você prejudica alguém. E depois você fica com um peso por causa daquilo. E você fica se sentindo culpado. E você fica tentando justificar ou tentando consertar aquilo que passou. E muitas vezes, quanto tempo a gente perde por causa disso? Quanto tempo a gente perde porque a gente fica tentando justificar aquilo que já passou, não tem mais o que fazer, sabe? Pessoas já foram machucadas, pessoas já foram feridas, e a gente fica ali tentando, não, e a culpa é interessante, porque às vezes nós tentamos como é que eu posso dizer? Justificar, nós tentamos consertar, nós ficamos com o coração culpado, e às vezes não, às vezes nós tentamos nos defender. Então você fica ali naquele meio termo, muitas vezes, sabe? Às vezes, e para nos defender a gente fica até mais agressivo, sabe? Então, a culpa é um peso que a gente vai carregando, é um peso que ele, aos poucos, ele vai dominando a nossa vida. Vou dar um exemplo para vocês. É mais ou menos assim. Imagina, por exemplo, um pai que talvez pela vontade própria acabou traindo a mãe e acabou se afastando, por exemplo, da sua família, dos seus filhos. Depois, lá na frente, ele vai ver o filho, a filha, seja o que for, ele vai ver lá o filho sentindo necessidade, sentindo que a família foi destruída por uma necessidade específica do pai.
Qual a tendência do pai? Ele vai olhar para o filho e vai pensar o quê? Cara, é interessante que não é uma coisa aberta, né? Mas já viu como muitas vezes um pai fica tentando justificar a sua distância para um filho? E aquilo ali se torna algo tão, como eu posso dizer, tão prejudicial, que muitas vezes esse pai nunca vai viver livre disso. Ele vai ficar sempre com peso de culpa. Eu estou falando sobre talvez o pai trair a mãe, mas tantas coisas acontecem que, por exemplo, existem mães, por exemplo, que elas moram muitas vezes sozinhas, talvez até perdeu o esposo, e o que aconteceu? Para sustentar um filho, ela tem que trabalhar que nem uma louca, e aos poucos, ela acaba deixando de dar atenção para um filho, e sabe o que acontece? Ela fica se sentindo culpada, porque não dá a devida atenção para o filho. Você entende como a culpa ela é muito complexa? É como, por exemplo, muitas vezes, a gente faz até com Deus. Senhor, a gente faz aquilo que a gente sabe que está desagradando a Deus, a gente vai lá e faz. Mas por causa de culpa, a gente deixa de se reaproximar a Deus. A gente fica distante de Deus. A culpa, ela traz peso. A culpa, ela traz um fardo pesado. A culpa, ela é destrutiva na nossa vida, sabe? E nós precisamos combater ela. E como combater a culpa? Está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Vamos lá. 1 João, lá no finalzinho. João, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá, está escrito assim, 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como fazer para a gente se livrar da culpa? Primeiro, chega para Deus e para de querer enrolar Deus. Às vezes a gente fica tentando enrolar Deus. Senhor, isso aqui eu fiz no momento que eu estava com vontade própria. Eu quero pedir perdão, eu quero mudar. Eu quero consertar, eu não quero mais esse peso sobre a minha vida. Eu quero o que a palavra diz, que não é o fardo pesado. A palavra diz que nós temos o fardo leve. Deus nos traz o fardo leve. Eu quero o fardo leve, eu não quero o fardo pesado, Senhor. Ah, mas eu prejudiquei alguém. Estava dando exemplo de um filho. Conversa com esse filho. Tira esse peso das suas costas. Fala, olha, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu acabei errando. Gente, as pessoas têm muita dificuldade de aceitar, de confessar o seu próprio erro. Não é se diminuir, confessar o seu próprio erro. Na verdade, você está se engrandecendo. Você está entendendo? Você vai lá e fala, eu errei. Eu quero consertar, eu peço desculpas. Sabe? Eu quero consertar. Talvez alguém que você se afastou, sabe? Alguém que você deixou de se envolver. Você está entendendo? Eu vou dar um exemplo, né? Uma coisa que está me incomodando muito. Eu vou tomar uma atitude por esses dias, sobre a minha vida pessoal, né? Eu tenho lá na minha família, as minhas tias começaram a dar muito problema, família por parte de mãe. Os primos, o que os primos fizeram? O problema é de vocês, a gente não tem nada a ver com isso, a gente vai viver como família. Juntou os primos e tal, isso, aquilo. Só que foram algumas coisas acontecendo. E por último, uma prima minha novinha, cara. Eu tô com 37, ela devia ter... Eu faço 37, né? Ela devia ter uns 32, 33 agora, 30. Ela foi fazer uma cirurgia bariátrica sem necessidade, não precisava. Acabou que teve problemas, acabou falecendo. E por causa disso, eu não consigo, eu tô meio distante da família, porque para juntar os primos, ela teria que estar lá. Desde que ela faleceu, eu nunca mais juntei com meus primos, né? E isso está pesando no meu coração. É tipo uma culpa. Eu sei que é porque, tipo assim, ela era aquela que, tipo assim, chegasse lá,
Ele ia falar, por que você não veio? Por que você não está aqui? Olha a hora. Ela é aquela que agitava e tal, isso, aquilo. Então, tipo assim, eu me afastei por causa disso. Sabe? E eu estou com dificuldade de me reaproximar por causa disso. Eu tenho que fazer o seguinte, eu sei que eu tenho que fazer. Eu tenho que falar, gente, olha só. Poxa, vamos juntar aqui, vamos lá. Pum. Eu peço desculpa, eu estou sentindo falta disso aqui. Eu sei que todo mundo está. É esquisito para todo mundo. Mas sabe o que acontece? Se eu não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Aos poucos, vão achar, o Felipe? Ih, não quer saber nada, agora só quer saber de igreja, não quer saber mais de família não. O pessoal fala sempre isso, né? Não quer saber de igreja, não quer saber de família não. Mas não entende que o coração está com esse probleminha. Está entendendo? E às vezes um probleminha, se você deixar crescer, isso vai aumentando, 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 que depois a gente não sabe nem explicar. Você está entendendo? Então, confessa, se entrega para Deus e conversa com a pessoa que você machucou, conversa, seja humilde o suficiente para dizer, poxa, me perdoe, cara, não é sobre isso, sabe? Está acontecendo isso, ou se você errou porque você vacilou mesmo, cara, que vacilei, errei, pô, me perdoe. A pior coisa que tem é a gente ficar, sabe, tentando consertar sem consertar. A gente tem que entregar, sabe? Culpa, nós precisamos tirar esse peso das nossas costas, com Deus. Pastor, eu estou errado com Deus. Pastor, eu não quero mais, eu estou fazendo tudo errado, então nem me aproximo muito. Você tem que tomar cuidado, porque quando Deus mandou Jesus para a terra, Ele não mandou Jesus para pessoas perfeitas. Nós acabamos de ler aqui sobre os religiosos. Os religiosos, eles estavam reclamando porque os discípulos não lavaram as mãos. Você está entendendo? Olha a preocupação deles era tradição. Quando Jesus olhava, ele fazia o seguinte, olha, eu quero consertar a vida do pecador. Jesus não ficava andando com os religiosos não. Jesus andava era com os pecadores. Porque os religiosos não precisavam de Jesus, porque eles não queriam Jesus. Eles eram perfeitos, na visão deles, né? O perfeito não precisa de Jesus. O pecador sim precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Você está entendendo? Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos pegar essa culpa e colocar nas mãos do Senhor. Senhor, eu sei que isso aqui eu estou te desagradando. Eu quero consertar, ainda não sei como, mas eu vou consertar. Senhor, isso aqui está me tirando do eixo. Isso aqui está me afastando de Ti. Eu não quero, eu preciso me aproximar de Ti. Você está entendendo? É igual a ceia. A ceia do Senhor. A ceia, ela é o quê? A ceia é para confessar, é para dizer se você é perfeito ou não? Não. A ceia é para dizer se você vai pecar ou não? Desculpa, você vai pecar. Nós vamos pecar. Mesmo sem querer, nós vamos errar. A ceia é para dizer se você já colocou a tua vida toda no eixo ou não? Não, não é isso. A ceia não é sobre isso. A ceia é sobre aliança. Quem aqui é pai ou mãe? Quem aqui é pai ou mãe? Se teu filho errar, você vai perdoar quantas vezes? Oi? Gente, só abrir aqui, vou abrir um parênteses, tá? Depois agora ela desviou aqui o assunto. Essa minha esposa aqui falou que ia ser durona. Falou que com o filho ela vai botar no eixo, botar na moral. Mas lá em casa, a minha cachorra, a minha filha, faz tudo, cara. Ela faz tudo e eu não brigo em nada. Gente, a gente perdoa um cachorro. E olha que ela faz bagunça. Na marca tá velha, ela faz bagunça. A gente perdoa um cachorro. A gente não vai perdoar um filho. Agora eu estava falando sobre teu filho, tá? Você perdoa quantas vezes? Quantas vezes for. Agora, ele deixa de ser teu filho porque ele errou? Ele deixa de ser teu filho porque ele está errando? Sim ou não? Você deixa de ser filho de Deus porque você está errando? Agora, o que é ceia? É aliança. Você tem uma aliança, você é filho. Senhor, eu estou totalmente errado.
eu estou totalmente distante de ti, eu quero me aproximar, eu quero ter uma aliança contigo. Eu não sei como eu vou consertar, porque às vezes o consertar é muito complexo, tem tantas coisas envolvidas. Mas Deus não te chamou para ser perfeito, Deus te chamou para estar próximo dele, para ter uma aliança com ele. A escolha é a seguinte: Senhor, eu quero estar próximo de ti, eu tenho uma aliança contigo. Eu estou errando aqui, mas eu vou consertar. Eu não sei como ainda, mas eu vou chegar lá. E vamos ser sinceros, aqui a gente não, eu preciso ensinar sobre isso. Aqui a gente nunca vai julgar o teu erro, o teu pecado, tá? A gente não vai te julgar. Todo pecado ele tem consequências. Não se engane, todo pecado tem consequências, das mais diversas, tá? Para Deus não existe pecadinho para pecadão. Para Deus uma mentira, ela é tão igual a um adultério. Para Deus é tudo igual. Porque o pai da mentira é quem? O diabo. Para Deus é tudo igual. A consequência não, consequências são diferentes. Você fazer uma mentirinha e fazer um pecadão, que a gente julga um pecadão, existem consequências, sabe? Então, para Deus é tudo igual. As pessoas, nós que ficamos julgando o que é maior, o que é menor, o que Deus pode perdoar, o que Deus não pode. Agora, o pecado ele também te afasta de Deus. Ponto. Mas se você conseguir ficar o tempo todo coladinho ali com Deus, eu te garanto que Ele vai te perdoar quantas vezes for. Você está entendendo? Eu sempre ensino uma coisa a todo mundo, aqui é a igreja: pecou, não se afaste não, se aproxima mais de Deus. Porque é nele que você vai tirar todo o peso, é nele que você vai se curar, é nele que você vai ter a sua vida transformada. Você está entendendo? Então, sobre a culpa, eu estava tentando lembrar onde eu estava. Sobre a culpa, você pega a culpa, entrega para Deus: Senhor, eu não quero ficar mais culpado perante a Ti, eu quero estar próximo, eu quero estar conectado contigo, eu quero viver o Seu amor. Culpa é o primeiro, acho que eu tenho que acelerar. Segundo é a ira. A ira também está ligada, é o que? Outra palavra, ódio, né? O que é ira? O que geralmente é a ira? É quando a gente, por exemplo, a gente fica com raiva quando nós queremos alguma coisa, por exemplo, e não conseguimos. Você está entendendo? Gente, a ira, ela muitas vezes ela está travestida de outras coisas, sabe? Atitudes. O ódio, ele está travestido de outras coisas. Às vezes a gente sempre quer, e geralmente, eu escrevi uma frase aqui que eu achei muito interessante. Me mostra uma pessoa zangada e eu vou lhe mostrar uma pessoa ferida. Me mostra uma pessoa com ódio e eu vou te mostrar uma pessoa ferida. Ah, mas essa pessoa aqui me machucou. Ah, mas essa pessoa aqui destruiu o meu casamento. Ah, essa pessoa aqui tirou o meu dinheiro, me roubou. Ah, essa pessoa aqui me traiu. E traiu, quando a gente fala, nem só com relação a marido e mulher, mas até de amizade. E tipo, sabe o que acontece? Nós ficamos com uma ira no nosso coração. Você está entendendo? Tem tantas coisas. E tipo assim, sabe, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a ira é uma sensação de que nós estamos sendo roubados. Alguma coisa aconteceu que roubou a gente. Ah, eu devia estar em tal lugar, numa posição melhor, mas essa pessoa aqui não deixou eu ir. Essa pessoa aqui me atrapalhou. Você está entendendo? Ah, na minha infância, ele roubou minha inocência. Ah, tirou aquilo que era o melhor de mim. Você está entendendo? Agora, até quando nós vamos permitir que as pessoas que nos feriram guiem a nossa vida? Até quando você vai permitir que as pessoas que te feriram vão guiar a sua vida? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque senão nós vamos sendo bombardeados de machucados. E o que uma vida de machucados faz?
Ira, 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 ódio, ódio, ira, ódio, 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 ódio. Você está entendendo? Quando você vê uma pessoa que ela é agressiva até na forma de falar, você pode ter certeza, ela está bombardeada de ira dentro do coração dela. Você pode ter certeza, quando você olha atitudes de uma pessoa sendo agressiva, é porque aquela pessoa ali foi machucada de alguma forma, e ela não está sabendo consertar e lidar com isso. Você está entendendo? Agora, quantas vezes nós deixamos de viver o amor de Deus sobrenatural porque estamos presos à ira? Quantas vezes você deixou de viver aquilo que Deus tem para a sua vida porque você teve dificuldades em liberar perdão para alguém? Quantas vezes você deixou de viver tudo que Deus tem para você porque o seu coração está fechado, está trancado por causa do ódio? Você está entendendo? Então, e sabe o que acontece? A gente fica esperando que as pessoas nos compensem pelo erro delas. A gente acha que para perdoarmos alguém, nós precisamos que aquela pessoa nos compensem pelo erro delas. Quando na verdade, as pessoas nunca vão conseguir compensar um erro passado. Erro é erro, passado é passado, ficou lá, sabe? E pior, há pessoas que às vezes ainda tentam, como é que eu vou dizer? Tentam consertar as coisas. Há pessoas que não estão nem aí. E há pessoas que nem sabem que te machucou, não sabem o porquê. Porque às vezes o coração foi machucado sem que a outra pessoa percebesse. Quantas vezes você mesmo não fez isso? Você machucou alguém sem saber que machucou. Você está entendendo? Aí você olha para a pessoa e fala, é palhaçada. Palhaçada para você, não para ela que foi machucada. Você está entendendo? Quantas vezes a gente não falou isso? Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Nós temos que achar um remédio para a ira, um remédio para o ódio. Qual é o remédio para a ira e para o ódio? Perdão. O perdão é o remédio para a ira e para o ódio. E o perdão, ele é perdoar as dívidas sem esperar nada em troca. E gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que mais para frente vou preparar uma palavra só sobre perdão. Como nós, da nossa sociedade hoje, e falo igreja também, como nós temos dificuldade de perdoar. E cara, nós vivemos presos a isso, sabe? E às vezes a gente fala que é perdoar só o irmão, mas às vezes a gente não está perdoando nem nossos pais, nosso pai, nossa mãe, o seu marido, a sua esposa. Eu falo, nosso marido não deve ficar legal não. Mas, você está entendendo? Nós ficamos com aquele peso, sabe? Do erro. Então, nós precisamos liberar perdão. O que é liberar perdão? Já parou para pensar? Você conseguiu consertar o erro que você cometeu com Deus? Faça essa pergunta para você. Você conseguiu consertar aquilo que você fez de errado com Deus? E Ele fez o que com você? Perdoou. Graça. Você está entendendo? Porque não adianta, a gente nunca vai conseguir consertar aquilo que a gente fez de errado com Deus. Nunca, gente. Não fique lutando por isso. Você não vai conseguir fazer por isso. Você tem que aprender a viver pela graça. Graça, Senhor, eu estou aqui, me perdoe. Eu vou viver uma nova vida a partir de agora. Não é consertar o que foi feito, é viver uma nova vida. Isso é graça. E o perdão, ele é a mesma coisa. Não adianta você querer que a pessoa resolva todos os problemas lá atrás. Ela não vai resolver, porque os problemas vão ficar lá atrás. Você está entendendo? Eu estava dando exemplo, por exemplo, do pai e do filho, né? Você vai conseguir consertar o tempo que foi passado? Não. Você tem que viver uma nova vida a partir de agora. Você entende a diferença? Se você ficar culpado para sempre, não se aproximar do seu filho, da sua filha,
De que adianta? Não vai mudar nada. Vai lá, pede perdão, pede desculpas, me perdoe, eu fiquei muito distante, eu quero me aproximar. Se aproxima, vive o novo de Deus, vive uma nova fase. Isso é viver o perdão. Você está entendendo? Então, vou dar aqui um procedimento de 4 etapas para você liberar perdão para alguém, tá? Beleza? Se você quiser anotar, anota aí, tá? É simples, prático, mas é doidinho, ok? Mas vai resolver o problema. Primeira coisa, identifique as pessoas com quem você tem raiva. Se você identificar alguém, aquela pessoa, e tem gente que talvez ela nem tenha feito nada de mal para você, mas alguma coisa você tem raiva dela, sabe por quê? Você tem que identificar quais são as pessoas, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, determine o que elas te devem. O que essa pessoa te deve? Se você tem raiva dela, é porque ela está te devendo alguma coisa. Talvez amor, talvez atenção, talvez fidelidade. Tantas coisas que, sabe? Você identifica a pessoa, depois você identifica o que ela te deve. Por que você está chateado? Por que isso? Gente, você vai descobrir cada coisa dentro do seu coração que vai te surpreender, tá? Terceira coisa, cancele a dívida ao perdoá-lo. Como você cancela a dívida ao perdoá-lo? Você tem que tirar do seu coração. Aquilo não pode mais ditar o que você faz ou o que você deixa de fazer, sabe? Tirar. Não vou falar de onde que é, não. Existe uma pessoa, por exemplo, lá atrás que me feriu a mim, e eu não vou falar mais, porque está sendo gravado e tudo mais. E o que aconteceu? Feriu outras pessoas também, né? Do meu meio. E eles querem fazer coisas de se unir, de se estar mais perto. Se eu não for, se eu for ficar com o coração fechado, eu não liberei perdão. Eu não estou nem aí, eu vou estar lá junto, vou curtir, eu vou viver aquilo ali, eu vou viver intensamente. Sabe por quê? Porque aquilo ali não me machuca mais. Eu liberei a dívida, eu não espero nada em troca. Eu não espero que a pessoa seja perfeita comigo, porque ela vai errar comigo, assim como eu vou errar com ela. Você está entendendo? Então, é liberar perdão. É quando isso não mais te atrapalha. Por exemplo, você pega um casal que houve algum tipo de traição. Você quer continuar com a pessoa? Você precisa liberar perdão. E o perdão só vai existir se você, de algum tempo, aquilo não te ferir mais. É fácil? Claro que não é difícil. Mas é necessário, é uma escolha. Gente, perdoar é uma escolha. Bota isso na sua cabeça. Perdoar é uma escolha. Sabe? É você decidir que você não quer mais ficar vivendo por aquilo ali. Você está entendendo? Perdoar é uma escolha. Nós precisamos liberar perdão. Então, terceira coisa, cancela a dívida ao perdoar. E quarto, depois que você liberar perdão, você acha que tem chance de voltar a raiva? Tem. Porque às vezes a gente acha que a pessoa nunca mais vai errar. Não, ela vai continuar errando, de uma forma ou de outra. Talvez ela mude uma coisa, mas depois outra coisa ela não vai mudar. Então, qual o quarto passo? Não deixa a ira se acumular novamente. Não deixa ela se acumular novamente. Tira isso da tua vida. Quando começar a se acumular, você fala: opa, sai daqui, tira isso de mim, não quero mais saber disso não. Sabe? Então, 4 passos, são 4 passos legais para que você possa liberar perdão, né? E, gente, eu preciso acelerar. Terceira coisa, ainda estou na terceira. Ganância. A ganância, sabe o que a ganância diz? Esse é o terceiro inimigo do coração. A ganância diz o seguinte: eu devo a mim mesmo. Você começa a ver as coisas que são tiradas da sua vida, e aos poucos você começa a como é que dizer assim, se auto-beneficiar. Já viu aquela pessoa que vai para a academia? Ou faz algum exercício físico, e depois ela fala: eu fiz exercício físico, vou comer um pastel. Eu fiz exercício físico, depois vou comer um bolo. Não olha para mim não tem nada a ver com isso não.
Está entendendo? Ela está resolvendo o problema dela. Mas, isso é um exemplo bobo, besta, mas muitas vezes nós estamos vivendo assim na nossa vida. Nós estamos olhando, tipo assim, querendo nos beneficiar. Nós queremos sempre mais. E se o teu coração, essa ganância, ela é muito complexa, porque nós temos aqui, eu costumo falar sobre ambição. A ambição tem a ambição boa e a ambição ruim. O que é uma ambição boa? Eu quero crescer, eu não quero ficar estagnado, eu quero avançar. Agora, meus princípios, eu não vou passar por cima deles. Você está entendendo? Eu tenho limites. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei o que eu posso fazer, eu sei o que eu deixo de fazer. A ambição ruim é aquela que eu quero fazer, eu quero crescer, não importa o que esteja na minha frente, eu vou passar por cima. E nunca é o suficiente. A ambição ruim, a gente chama de quê? Ganância. Já viu uma pessoa que vive por causa de dinheiro? Ela é gananciosa, por exemplo, na parte financeira. Ela vive para o dinheiro. E nunca vai estar suficiente, porque ela vive por causa do dinheiro. Há pessoas que têm tanto dinheiro, mas está com a família toda destruída. Há pessoas que têm tanto dinheiro e não tem ninguém para bater um papo. Por quê? Porque a vida dela é o dinheiro. O centro dela é o dinheiro. Isso é ganância. E isso destrói o nosso coração, destrói a nossa vida. Você está entendendo? Isso é um inimigo que fica no nosso coração. E entenda, é muito difícil de perceber a ganância, porque ela fica ali guardadinha, sabe? Ela fica ali escondidinha. Nós temos que tomar muito cuidado. Ela pode ficar durante anos no nosso coração sem a gente perceber. E a gente vai sendo enganado por ela. O nosso coração, ele é enganoso, é o que a palavra diz, correto? Então nós temos que tomar cuidado. Como combater a nossa ganância, tá? Primeiro, vigie os sentimentos que tem no seu coração. Os sentimentos que você tem no seu coração vão dizer muito se você está tendo algum tipo de ganância ou não, sabe? Dos mais diversos tipos. Permita que pessoas das quais você confie possam te dar um feedback sobre isso, porque você pode passar do ponto sem perceber. Gente, uma coisa que eu aprendi na minha vida, e é muito interessante isso, é você entender que você pode errar. O que você faz se você pode errar? Comece a observar as pessoas que estão à sua volta. Você está entendendo? Comece a observar, Claro que você não pode se guiar pelo que todo mundo fala, senão você não vai para lugar nenhum. Mas tem pessoas às quais você confia, você sabe do amor delas sobre você. E você tem que acreditar, opa, essa pessoa falou isso, deixa eu observar. Talvez eu esteja errando. A pior coisa que tem é a gente falar, não, você está querendo me julgar, você está querendo falar, opa, não, peraí, calma. Se falou, eu costumo dizer o seguinte, se uma pessoa falou, é uma coisa. Se 2, 3, 4, 5 pessoas começarem a falar, tem alguma coisa de errado. E você tem que fazer uma autoanálise, peraí. O que está de errado? Porque se eu não estou fazendo, eu estou deixando entender. Então, eu preciso tomar cuidado com isso, sabe? Outra coisa. Uma forma de você identificar se a ganância existe no seu coração, é você identificar também, nos últimos meses, como têm sido as suas doações. E doações que eu falo, elas são tanto para Deus quanto pessoas, sabe? Existem pessoas aqui que elas não ficam falando não, mas tem pessoas aqui que Deus tem abençoado, Deus tem honrado, e trazem bolsas de compras aqui enormes aqui, para poder abençoar a vida de outras pessoas. São dizimistas fiéis, pessoas que têm honrado a Deus, sabe? Então, nós temos que tomar muito cuidado. O que as nossas últimas doações, nos últimos tempos, têm dito sobre o que a gente é? Você está entendendo? Você tem medo de honrar a Deus? Talvez você não esteja vivendo pelo dinheiro. Você tem medo de ajudar o próximo? Ou não se preocupa com o próximo, que talvez está passando até por necessidade, por fome? Você está entendendo? Talvez você não perceba, mas no seu coração existe alguma ganância. Claro que existem
tamanhos, né? Medidas. Alguns mais, outros menos. Às vezes ali é uma coisa, se eu tirar de mim vai faltar. Mas Deus tem te abençoado. Você está entendendo? A gente estava fazendo compras essa semana, né? E a gente estava no caixa. E eu estava ali agradecendo a Deus, sabe? Pô, Deus tem honrado, Deus tem abençoado. Deus lá em casa deu um cartãozinho daquele de alimentação abençoado, né? E de repente chegou um senhor. Eu não tinha observado, porque geralmente a Raíza fica passando compra, né? E eu fico do outro lado botando no saco. E daqui a pouco veio a Raíza. Meu amor, posso passar ali? Vamos passar ali para ele e tudo mais. Eram umas coisas bestas, umas coisas bobas, cara. Que às vezes a gente não se preocupa com isso, sabe? Eu falei, claro, não, passa lá, tal. E depois quando eu saí dali, eu fiquei agradecendo a Deus, porque eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele faz, sabe? E eu fiquei agradecendo a Deus, poxa Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado. Você está entendendo? É uma coisa boba, às vezes a gente deixa de ajudar as pessoas por causa de coisas bobas, sabe? O que as doações têm feito no seu coração? Observa sobre elas. Como a gente derrota a ganância? É um hábito de doar generosamente. É um hábito transformador. Você doa, você honra, sabe? Honra pessoas, honra a Deus, e a ganância ela vai indo embora, porque doar também é um hábito, tá, gente? É hábito. Você honra a Deus, vai lá, você honra pessoas. Eu vou ajudar aqui, eu vou ajudar ali, tal. Tem gente que se aproveita, não se preocupe com que a gente se aproveita. Obviamente que se você olhar para uma pessoa, ela está se aproveitando de mim. Tem pessoas assim. Você para de dar para ela, dá para outra pessoa. Você está entendendo? Porque não é sobre a pessoa, é sobre você. Você está entendendo? É sobre o teu coração. É sobre o seu coração continuar humilde. É sobre o seu coração continuar ali, sabe? Sendo tratado e sendo moldado. Tá? Terceiro, então, é a ganância. Quarto, para a gente encerrar, o ciúme. Sabe o que o ciúme diz? Deus me deve. E o ciúme é um troço muito interessante, porque quando eu falei aqui Deus me deve, ninguém entendeu nada, né? Mas o que acontece? Quando você tem ciúme de alguém, é você dizendo, puxa, Deus poderia ter me dado aquilo ali e não me deu. O ciúme está envolvido com inveja, a mesma coisa, né? Por exemplo, cara, aquela pessoa ali é tão linda, olha como é que a minha esposa é tão linda. Deus poderia ter me dado a beleza que deu para ela. Não, pode ser diferente, né? Mas tudo bem. Mas tipo assim, às vezes você olha para uma pessoa e você fala, cara, olha que pessoa tão bonita, Deus podia ter me feito tão bonito assim. Olha que Deus, olha o que está acontecendo na vida dela, ela é financeiramente abençoada. Olha para a família daquela ali, cara, olha como é legal. Eu poderia também ter aquilo ali. E sem perceber, a gente começa a falar, sabe o quê? Deus, o que você tem me dado não me satisfaz. Você está entendendo? E gente, às vezes o ciúme, ele está disfarçado. Às vezes a inveja, ela está ali disfarçada. Você está entendendo? E o que a gente tem que tomar cuidado? Porque nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque tudo que o outro tem, facilmente Deus poderia ter nos dado, correto? Deus poderia ter nos dado. Por que Ele não deu? Porque não é da vontade dEle. Deus tem um propósito específico para a sua vida, e não é igual da vida do outro. Você está entendendo? Então nós temos que tomar cuidado pelo seguinte, como a gente começa a combater o ciúme. Nós falamos o seguinte, Senhor, se a gente vai parar de cobiçar a coisa dos outros, né? Parar de cobiçar a coisa dos outros e começar a falar, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Eu sou grato por aquilo que o Senhor tem me dado. Eu sou grato porque eu sei que aquilo que o Senhor tem me dado está conforme os teus propósitos. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Né? Então, 4 coisas, tá? Para a gente encerrar aqui. 1, culpa. 2, ira. 3, ganância. E 4, ciúme. Tome muito cuidado. Nós precisamos vencer esses inimigos. Esses são os principais. Nós precisamos vencer o inimigo. Então, como é que nós fazemos isso? Primeiro, nós abrimos o nosso coração para Deus. Seja sincero com Deus. Eu já pedi para o louvor, já pode vir, tá? Primeira coisa, seja sincero para Deus. O que é ser sincero para Deus? Às vezes a gente acha que a gente está enrolando Deus, né?
Não, Senhor, eu não estou sentindo nada disso. Não, seja sincero com Deus. Senhor, está acontecendo isso. Eu preciso que o Senhor me cure disso. Segunda coisa, compreenda que Deus te ama tanto, que Ele não vai deixar você ficar vivendo uma vida frustrada. Ele vai fazer você viver o amor sobrenatural dEle. Então confia que Deus te ama. Confia que você não é qualquer um, você é filho amado de Deus. Você está entendendo? Diga assim: eu sou filho amado de Deus. Pelo que o seu coração anseia. Nosso coração, ele tem muitas necessidades, né? A gente sente algumas necessidades. Sabe o que você faz? Ora para Deus: Senhor, meu coração está necessitado disso aqui. Meu coração está sofrendo por causa disso aqui. O que o Senhor me diz sobre isso? Como é que o Senhor me direciona sobre essa situação? Sabe? E eu queria encerrar o que está escrito em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Está escrito assim, vamos lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Glória a Deus. Deus tem planos para a sua vida. Você crê nisso? Crê? Fala assim: Deus tem planos para a minha vida. Eu sei que Ele me ama de uma forma muito especial. Eu sei que Ele tem algo sobrenatural para a minha vida. Então o meu coração eu vou entregar para Ele. As minhas dores eu vou entregar para Ele, porque eu sei que o que Ele vai fazer vai me transformar e vai me fazer viver o sobrenatural dEle em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Faz o